Gênesis capítulo 15, nós queremos falar da fidelidade de Deus para com as suas promessas. Gênesis capítulo 15, verso 1, a palavra diz: depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, teu galardão será sobremodo grande. Uma promessa de Deus para Abraão: não temas, eu sou o teu escudo, teu galardão será sobremodo grande. E essa promessa também, ela é liberada para nós, para a igreja, porque nós fomos plantados na oliveira que representa Abraão, nós fomos enxertados na descendência de Abraão através de Jesus Cristo, e assim nós fomos enxertados no corpo de Cristo. Através de Cristo nós fazemos parte da descendência de Abraão, e Deus prometeu: sou o teu escudo, teu galardão será sobremodo grande. Qual era a promessa principal de Deus para Abraão? Foi a descendência e a terra. Deus prometeu a Abraão e a Sara que eles seriam frutíferos, mas Abraão já tinha peregrinado vários anos, já estava aqui nesse momento por volta de 84, 85 anos de idade, e ainda não tinha vindo filho, e Deus estava visitando Abraão e falando ao coração de Abraão. E aí nós vemos que Abraão respondeu ao Senhor. Verso 2: respondeu Abraão ao Senhor Deus: que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão falou: Deus, já se passaram 10 anos que eu estou debaixo desta palavra, e até hoje não veio o filho, não veio a descendência. Às vezes você está caminhando já 5, 10, 15, 20 anos conosco, na igreja Fonte da Vida, você tem recebido promessas, você tem buscado restauração, cura, provisão, prosperidade, saúde, e talvez ainda não aconteceu aquela promessa que seria a promessa mais importante. Certamente nesses 10 anos muitas coisas boas aconteceram na vida de Abraão. Deus o livrou no Egito, Deus o guardou, Deus o enriqueceu, o abençoou, mas a principal promessa ainda, que era a descendência e a terra, não tinha sido confirmada. E Abraão, ele pensou: Deus, o Senhor vai me deixar então ser o herdeiro da minha casa, o Damasceno Eliezer? Eliezer era um servo que acompanhou Abraão em toda a sua peregrinação. E muitas vezes acontece isso, nós pensamos: olha, será que eu devo me conformar? Será que Deus não vai realizar plenamente aquilo que Ele prometeu na minha vida? E Deus falou a Abraão, Deus corrigiu o pensamento de Abraão, Deus corrigiu aquele momento de fraqueza de Abraão, sem repreendê-lo, porque Deus sabe que somos pó, que somos humanos. Quando Pedro desafiou Jesus, falou: se tu és mesmo mestre do Senhor, que está andando sobre as águas, eu também quero andar. E Jesus prontamente falou: vem. E naquele ímpeto de fé, Pedro saiu do barco e pisou sobre as águas, e ele começou a ter uma experiência sobrenatural. Mas a palavra diz: quando ele sentiu o vento, e ele viu o tamanho das ondas e a agitação do mar, aquilo abalou a sua fé, e ele começou a afundar. Jesus não falou: afunda, homem de pouca fé. Jesus estendeu a mão e o socorreu, e depois lá no barco ele falou que ele tinha que exercer a sua fé, tinha que liberar a fé, e ele continuaria andando sobre as águas. Deus é Pai, Jesus é a expressão maior do Pai. Ele falou: quem me vê, vê o Pai. E aqui nós vemos como Deus tratou aquela frustração de Abraão. Aquela frustração, pensava: Deus me prometeu, ou melhor,
Deus me prometeu gerar uma descendência da minha esposa Sara, mas como Sara não consegue gerar filhos e o tempo está passando, eu vou ter, ó Deus, que me contentar em deixar toda a promessa, o legado natural e o legado espiritual para Eliezer, o meu servo. Deus corrigiu aquele pensamento, renovando a promessa. Veja o verso 3, disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. E conduziu até fora, uma tradução fala para fora da tenda, e disse: olha para os céus, conta as estrelas, se é que podes. E Deus lhe disse: assim será a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Nós vemos que Deus compreendeu a fraqueza, a frustração, a ansiedade de Abraão. E você que está hoje conosco, aqui na Fonte da Vida, está na sua casa acompanhando online, talvez depois de esse ano 2020 e esse início de ano, já estamos aí em maio 2021, nossas fraquezas têm sido provadas, nossa fé tem sido desafiada a continuar crendo nas promessas de Deus, apesar de tantas situações novas e difíceis que estamos vivendo. E Deus falou: olha, não, Abraão, você não tem que se conformar com tornar seu servo seu herdeiro. Eu prometi e eu cumprirei a promessa. Você não entendeu errado a minha palavra. Eu sou Deus que vai confirmar, e da tua descendência, da tua esposa, será gerado o teu herdeiro. Hoje talvez você está pensando: já é muito bom servir a Deus, já é muito bom estar na igreja. Talvez no início da minha caminhada, talvez aquele dia o pregador, ele despertou o meu espírito, ele me entusiasmou, e eu comecei a crer em promessas de Deus que vão muito além daquilo que eu mereço. Eu vou me contentar, mesmo um pouco frustrado, em deixar o meu legado, não para o plano perfeito de Deus, que seria Isaac. Já se passaram muitos anos, talvez Deus se esqueceu, talvez Deus mudou os planos, mudou a ideia, talvez nessa caminhada eu fiz algo que entristeceu o coração de Deus, e Deus mudou a direção dele para a minha vida. Quantos já em momentos de espera, em momentos de dificuldade, foram tentados a aceitar menos do que aquilo que Deus prometeu, porque a promessa de Deus irá trazer plenitude de alegria ao nosso coração. Você concorda comigo? A promessa de Deus irá trazer plenitude de alegria ao nosso coração. Abraão seria pleno, o projeto de Deus na vida dele seria pleno, não através, Eliezer era um servo fiel, honrado, e certamente foi abençoado pela caminhada ao lado de Abraão, mas ele não era o filho de Sara, ele não era o herdeiro gerado por Abraão. E Deus falou: olha, corrija o seu pensamento, volte o seu coração, renove a sua fé, diga a sua alma: espere em Deus, porque ainda eu o louvarei, porque eu vou gerar de ti e de Sara o descendente que eu prometi. Aquilo que eu te prometi, eu farei em plenitude e não parcialmente, em nome de Jesus. E essa noite, eu quero te encorajar, eu quero te exortar, que você, meu irmão, minha irmã, não se contente
com menos do que é a plenitude daquilo que Deus tem para você. Não aceite menos daquilo que Deus te prometeu. A promessa de Deus, ela exige um esforço, uma perseverança, uma caminhada maior. E talvez nessa caminhada o inimigo vem e ele tenta nos fazer a satisfazer com algo que seria da nossa parte uma negligência, um comodismo, se contentar com menos, se aceitar menos que Deus prometeu. E aquilo que Deus prometeu, Ele é poderoso para cumprir. E aquilo que Deus prometeu, Ele renova a promessa para que nós continuamos caminhando e crendo, como Ele renovou para Abraão. Ele falou: Abraão, presta atenção, não aceite esse pensamento, não aceite essa proposta, isso não vem de mim. Eu te gerei, eu te chamei, eu te tirei do teu projeto terreno para o meu projeto, e o meu projeto para você, ele será cumprido em plenitude. Quem crê nisso pode aplaudir ao Senhor. Eliezer é satisfazer com algo menor do que Deus prometeu. Jesus prometeu para nós vida plena, vida abundante. Salmo 16 fala: estando o Senhor à minha destra, não serei abalado. Na tua presença há plenitude de alegria, há delícias, há regozijo, há celebração. É claro que momentos de fraqueza, é claro que momentos difíceis nós passamos e faz parte do processo, mas o desejo de Deus é realizar, é confirmar sobre mim, sobre você, sobre a nossa descendência, como nós cantamos hoje, as bênçãos dele em plenitude. Abraão poderia ter se conformado, ele poderia ter aceitado esse pensamento, ele poderia talvez nem abrir o coração dele com Deus. Você concorda comigo? Talvez ele e Sara ali na tenda falar: olha, já são 10 anos, você não tem tido condições de ter filho, e eu estou envelhecendo, você envelhecendo, mas já está bom, Deus já não deu tantas coisas. Temos aí Eliezer, uma pessoa tão dedicada, tão fiel, que nos acompanha. Vamos nos confirmar, vamos aceitar menos. Mas Abraão não aceitou. Quando Deus falou: não temas, sou teu escudo, teu galardão será sobremodo grande, Abraão reivindicou a promessa. Isso foi fundamental para que Deus renovasse a promessa. Talvez hoje na sua vida familiar, relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos, talvez hoje na sua vida profissional, talvez hoje na vida da sua descendência, tem promessas que não se cumpriram, e as circunstâncias se tornaram mais difíceis ainda de visualizar o cumprimento dessas promessas. Mas Deus está falando: sai da sua tenda, sai da caverna, sai da angústia, renova a sua fé, renova a sua confiança. Olha as estrelas dos céus, veja o que eu fiz, o que eu criei, veja a minha grandeza. Ainda que você tenha esperado por um pouco, haverá alegria na sua tenda, haverá fidelidade de Deus na sua casa. E eu declaro sobre ti, ó igreja, fonte da vida, Deus está derramando bênção, Deus está liberando o poder, Deus está confirmando a promessa dele sobre você e sobre a sua casa. Quem crê nisso pode aplaudir ao Senhor. Online também aí, participando do culto, aplaude ao Senhor. Abraão não aceitou, não se conformou em receber menos que Deus prometera. E Deus renovou do verso 7 em diante a promessa dele a Abraão. E Deus também estabeleceu a posse da terra através de uma aliança. Não somente a descendência, mas a terra. Mas aí houve uma outra situação na vida de Abraão antes da promessa se cumprir. Capítulo 16, verso 1. Pula lá para o 16, verso 1.
Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Deus renovou a promessa, Abraão olhou as estrelas, Abraão creu, Abraão profetizou, mas se passaram talvez mais alguns meses, mais alguns anos, e nada de Sara lhe dar filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor tem me impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Abraão concordou com Sara. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, deu por mulher a Abraão, seu marido. E depois de ele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele a possuiu e ela concebeu. Vendo que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. E disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que me faz a mim. Eu te dei minha serva para possuir, mas ela, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai: tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Nós vimos que a primeira tentativa do inimigo foi Abraão, enquanto esperava a promessa, parar no meio do caminho e aceitar que Eliezer seria o seu herdeiro e o seu legado ficaria para o seu servo. A segunda tentativa, que eu chamo de fruto da natureza humana, fruto da carne. Enquanto Deus não respondia, enquanto o milagre não acontecia, a astúcia de Sara e de Abraão levaram a eles a buscar um atalho, uma solução humana. Quem já foi tentado, enquanto o milagre e a resposta que você não espera, tentar uma alternativa menos do que aquilo que Deus prometeu? Deixa eu ver, levanta a sua mão. Muitas vezes nós somos tentados, e a palavra diz que Abraão concordou com Sara, mas aquela iniciativa humana, ela não trouxe plenitude, ela não trouxe a plena bênção de Deus sobre Abraão e Sara, porque não era o projeto de Deus, era o projeto de Abraão. Novamente na fraqueza de Abraão e Sara, em vez de esperar a promessa, eles tentaram resolver da maneira dele, conforme a sabedoria, a inteligência, conforme a força dele. Meu irmão, presta atenção, aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. As promessas da palavra, Ele vai cumprir. Não é necessário eu dar um jeito, não é necessário eu esconder a insatisfação, não é necessário eu tentar uma solução à maneira do homem. A maneira de Deus é mais elevada, é mais alta. Por isso que lá em Isaías 55 diz: os meus caminhos não são os seus caminhos. Como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Caminhos de Deus são caminhos que nós não entendemos, mas Ele é poderoso. Eu tenho que esperar, eu tenho que confiar, eu tenho que renovar a força, eu tenho que continuar esperando em Deus, porque a alegria plena será Isaque, não será Eliezer e não será Ismael. Satanás quer que eu e você aceitamos Eliezer, quer que eu e você aceitamos Ismael. Quem entende o que eu estou falando? Deus é tão bom, certamente abençoa Eliezer, certamente Deus abençoa Ismael, mas trouxe tristeza, trouxe conflito, trouxe angústia ao coração de Sara, trouxe uma situação que Sara, ela não suportava mais ver Agar, porque ela estava desprezando a esposa de Abraão. Mas aí Deus falou para Agar: volte e se humilha diante da sua senhora, porque você também terá nações geradas de ti.
mas Deus renovou a promessa sobre Abraão. Pula comigo agora para o capítulo 17. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim será esta aliança, será pai de numerosas nações. Fala comigo, vale a pena esperar. Levanta as mãos, fala, vale a pena esperar. Fala bem forte, fala, vale a pena esperar. O inimigo quer que nós nos conformamos com Eliezer, ou no máximo o inimigo quer que nós aceitamos uma solução humana para aquilo que só Deus pode fazer. Mas Deus, Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. E se você pular agora comigo lá para capítulo 18. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, quando Deus visitou Abraão na sua tenda, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti. Daqui 1 ano, Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já havia cessado o costume das mulheres. Sara não tinha mais fertilidade. Riu, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei eu ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Presta atenção no verso 14. Quem tem coisas na sua vida que você já tentou tudo e só Deus pode fazer? Deixa eu ver, levanta a sua mão. Você em casa, levanta a sua mão. Só Deus pode fazer. Passaram 10 anos, passaram 15 anos e nada. E finalmente, verso 14 diz: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, você riu. Meu irmão, minha irmã, a palavra diz que Deus não é injusto. Deus tem visto a minha caminhada, a sua caminhada, as campanhas, suas orações, seu sacrifício, seu esforço. E ainda que pareça cada vez mais difícil, você e eu vivemos promessas em plenitude daquilo que Deus tem para nós. Nós não vamos ficar com Eliezer, nós não vamos ficar com Ismael, nós vamos nos celebrar Isaac em nossa vida, nós vamos celebrar Isaac em nossa história. Eu creio nisso. Isaac, o filho da promessa. Lá em Isaías 54 fala: mais são os filhos da estéril do que a mulher que é casada e tem capacidade de gerar filhos. A caminhada com Deus é uma caminhada que vai nos levar a viver plenitude das promessas dele. Não é Eliezer e nem é Ismael, é Isaac. Você está esperando Isaac? Você está esperando uma promessa? Você está esperando algo de Deus que você tem buscado anos? Agora em junho vamos ter 7 dias, jejum, oração, cultos diários, desafio de Elias. Mais uma campanha, mais 1 ano. Mas se vê Eliezer, se vê Ismael, Deus está falando: não abra mão, Isaac vai ser gerado.
a plenitude da promessa para você, para a sua casa, para a minha igreja, para a nossa nação, será confirmada em nome de Jesus. E de fato aconteceu. A palavra diz que Abraão e Sara, na velhice, tiveram a alegria de gerar Isaac. Abraão virou pai e avô, Sara virou mãe, avó. Deus é fiel, Deus é maravilhoso.